tudo beleza? Pedro Carneiro. Agora Júnior, vamos iniciar aqui só mais um Papo da Gaça, rapidamente. Vamos falar sobre o que mora buscando aí a melhor qualidade de áudio para vocês. Nós fomos ali buscar o nosso microfone. Então, Mora Júnior, continuando, qual é o Papo da Gaça de hoje? Pois é, tomada de decisão, inteligência artificial, política e informação. Perfeitamente. Então vamos começar aqui pelo assunto inteligência artificial aplicada à avaliação de desempenho, que é uma coisa que a gente viajou aqui e a gente vê a possibilidade de repente, já tem até alguma empresa pensando em utilizar essa tecnologia. Explica pra gente, Mora Júnior. Eu estava dando exemplo, Pedro, assim, imagina só, o gestor chegou de manhã, está lendo lá seus e-mails ou lendo lá a interface de algum dashboard, ele está lendo lá, olha, reunião X foi decidida para você, você tem essa tomada de decisão, esta e esta já agendada, e você demitiu e você contratou fulano e beltrano, né? Aí a gente pensa, como é que uma máquina tem esse poder de processamento, né? Ela vai ter, assim... Só para simplificar um pouquinho, a ideia é que a gente tenha um assistente virtual, que já existe, inclusive, tem um cara chamado aí Google Duplex, que já faz uma ligação, e a gente inclusive tem um vídeo no YouTube que fala sobre esse assunto, sobre exatamente o Google Duplex, que é um assistente virtual que vai dizer exatamente o que você tem que fazer, e em alguns casos vai fazer no seu lugar, vai ligar, vai marcar um cabeleireiro, vai marcar aí, no caso de Moraes, vai marcar aí a sua... Tu tem uma aula de balé, né? Tem. Regular, então ele liga, marca lá com o instrutor, com o Ribamar. E o que acontece? Além disso, o que mais que pode ser feito? Que a gente estava viajando aqui. Um assistente virtual, ele vai poder fazer a avaliação de desempenho a partir de dados. Você estabelece uma meta para os seus vendedores, uma meta para o seu determinado setor, e a partir do momento que você estabelece as regras e o setor não cumpre, ou um determinado profissional não cumpre aquela meta, não consegue atingir o seu objetivo, o seu resultado esperado, o próprio robô liga e vai transmitir aí aquele comunicado de que a pessoa não faz mais parte do quadro da empresa. O que vocês acham disso? Humanamente falando, eticamente falando, seria correto? Qual seria a linha de pensamento nesse sentido? Para a máquina realizar isso... Espera só eu colocar o microfone aqui. Para a máquina realizar isso, as métricas não seriam muito complicadas. A gente já tem, né? Por exemplo, um Trello da vida que você tem toda a sua produção medida pelo Trello, né? É facilmente disponibilizar essa informação. Uma vez que o objetivo de todo negócio é gerar lucro, né? Você não alcançou lucro, a máquina identifica qual setor que não alcançou lucro. Feito esse funil, ela vai identificar qual funcionário não alcançou suas métricas, né? Sejam elas de entrega de serviço ou de venda, seja qual for a métrica, não alcançou. E o que é feito? E a tomada de decisão, a gente está falando assim, a máquina vai fazer essa tomada de decisão, está trabalhando para a máquina. Não. Quem é o único responsável ainda vai ser o ser humano. Por quê? Porque ele está sofrendo a sanção de uma ação resultado de suas próprias métricas. A máquina apenas tem a frieza de não ponderar, de não ter aquele vou dar mais uma chance, coisa e tal, que até pode ter, né? Mas a princípio a decisão ela é baseada no objetivo da empresa, que é ter lucro. O funcionário não deu lucro, ele pode ter a gente pode delegar essa autoridade, fulano está cortado, bora procurar outro, né? Uma coisa que é interessante nesse contexto é que aí seria transmitida totalmente a responsabilidade da decisão para o próprio profissional. Quem vai decidir? Porque o robô vai apenas operacionalizar, ele vai apenas executar a criatividade, materializar aquela regra que já foi estabelecida. E a pessoa, sim, é a total responsável em atingir ou não, em tomar as ações necessárias para que ele não sofra essa sanção. E o que é interessante, que inclusive tem um grande pensador do século XX chamado alguma coisa... Harari, uma coisa assim, Yuval Harari, aquele que escreveu Homo Deus, Homo Sapiens e etc e tal, e 21 lições para o século XXI, o que ele falou o seguinte, que a gente precisa realmente querer que as máquinas, que a inteligência artificial tome as decisões, e quanto mais essas decisões forem tomadas sem influência humana, melhor, porque os humanos a gente já sabe quais são as fragilidades que a gente tem. Então, quem vai decidir se a pessoa vai ser demitida ou não vai ser um determinado gerente. Mas o gerente vai lá, pondera, ou de repente tem algum tipo de amizade, tem algum tipo de relacionamento com a pessoa. E isso pode influenciar numa decisão que deveria ser puramente
através do mérito. Então, ao invés de você tomar a decisão com base no que é melhor para a empresa de uma forma imparcial, e que é o que a máquina se espera que faça, você vai tomar com base em outros elementos e outros critérios que não são os melhores critérios para a empresa, que são os melhores critérios para você e que vão privilegiar a sua relação com aquela pessoa ou o sentimento que você tem com aquela pessoa e não a organização. Só para contextualizar um pouco mais o assunto da inteligência artificial, né? Pode ver também a aplicação dela, por exemplo, numa área política, né? Numa área administrativa, administração pública, sendo da administração privada indo para a administração pública. Pensa num contexto, bora idealizar um cenário. Imagina só uma determinada região pequena, e ali você tem aquela região, ela é produtiva, ela tem uma vaga, ela tem uma ociosidade de vagas que de repente está em um perfil, digamos assim, de pessoas que têm filhos mas essas pessoas não têm aonde deixar suas crianças. Então aquela máquina, identificando essa demanda para otimizar os recursos ali de produtividade, disponibilizaria uma verba, um recurso, ou então alguma situação de colaboração, para poder haver alguma forma de amparar aquelas crianças em creches comunitárias, creches colaborativas, e poder conseguir captar aquela mão de obra ociosa, poder botá-la em produção. Então, assim, a IA focada na produtividade, nesse conceito mais puro, ela é de total interesse da sociedade. Ela não tem por que a gente olhar com maus olhos, Produção é sempre bom. E aí volta aquela questão. A inteligência artificial novamente não iria privilegiar os seus interesses, até porque a inteligência artificial não tem grande necessidade de ter bens, de ter veículos, de ter propriedades, de viajar para Disney, que é o que alguns políticos possuem. Então, ao invés de privilegiar o seu interesse próprio, a inteligência artificial iria sim encontrar o melhor cenário a melhor aplicação dos recursos dentro daquele cenário, e ela iria identificar isso matematicamente, não iria levar em consideração nenhum outro fator. Eu vou levar em consideração que eu tenho um interesse especial nessa determinada concorrência. Tem na contratação, ao invés de eu contratar a empresa que vai prestar o melhor serviço com o melhor preço, eu vou contratar aquela empresa porque é do meu parente. A inteligência artificial não teria esse viés, ela iria fazer a coisa da maneira como ela foi programada. De forma muito rápida, veja só. Isso, mas só uma coisa. Inclusive, eu acho que a culminância disso deveria ser o seguinte: contrata um robô, acaba com um político dentro do país e deixa que o robô decide, porque aí eu tenho a impressão que sairia muito mais barato e as decisões, a aplicação dos recursos seriam muito melhores. Eu acho que a gente até pagaria imposto com mais satisfação, com mais tranquilidade. Até menos, porque se tu tem uma máquina em hardware, software, o custo dela é bem menor do que todo um arcabouço de pessoas ali que precisam de salários, precisam de auxílio saúde, auxílio paletó, auxílio carro, auxílio babá, auxílio manicure e por aí vai, E tem até auxílio Correios, que ninguém mais nem manda nada de carta por correio. Daqui a pouco a gente vai ver que vai ter auxílio ficha telefônica para fazer as ligações aí através de ficha telefônica, coisas muito antigas, mas isso existe para beneficiar o político e não para beneficiar a população. Só para reforçar o pensamento, olha só, como é que a política funciona hoje. Por exemplo, você fala assim, vamos aumentar o imposto. É demandado um estudo, saber se aquele imposto, o impacto daquele imposto, é levantado dados, informações, e às vezes se chega a ciência de que aumentar o imposto às vezes não é melhor você fazer uma oneração, em vez de você focar na cobrança de imposto, na produtividade, você vai focar no consumo ou escolher algum parâmetro desse. Então, assim, a política ela é feita baseada em dados, mas a tomada de decisão é tão burocrática, é tão problemática que automatizar isso, com certeza, é uma melhor solução. O que é essa oneração que você citou aí? Oneração de tributos, por exemplo, o brasileiro ele paga imposto. Então, todo mundo, esse hoje é um assunto muito batido, mas, por exemplo, a indústria, ela é cobrado um imposto na indústria, depois o imposto sobre esse mesmo produto é cobrado quando você compra no varejo, Então, assim, tem países que optam por tributar a indústria e não o consumo. Às vezes você vê assim, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, a indústria ela é muito tributada. Entretanto, o consumo lá, a pessoa, o cidadão, ele tem pouco imposto sobre aquele produto, ele já vai pagar uma quantidade mínima.
Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem ali aquela cultura ali de São Paulo, aquela ilustração toda ali, aqueles sindicatos, eles têm, além de pagarem muitos impostos ali para poder bancar sindicatos, direitos e muitas coisas, a gente ainda acaba no Nordeste em si pagando muito imposto indireto, né, muito imposto sobre consumo, para poder sustentar os benefícios de uma região, na região sudeste. Então, se você quer comprar um carro, quer comprar um bem como esse, você, além de pagar seus impostos, muitos impostos estaduais, federais, impostos de varejo, e Pedro está dormindo, mas bora lá, você ainda paga, a indústria lá ainda paga aqueles impostos também, né? Então, assim, é sangria nos dois lados, né? Perfeitamente, Moura Júnior, nós já estamos atingindo nossos 10 minutinhos e para economizar o tempo do nosso super seguidor, nós vamos terminar por aqui, nós vamos nos despedir. Dica. Manda. Do próximo papo, comunicação e segurança. Exatamente, a gente vai falar de tecnologias quânticas, 5G e tudo e etc e tal. Valeu, então vamos fazer a nossa despedida tradicional. Muito obrigado. Me dá o nome próximo. Não funcionou. Agora vai.